Vamos lá, a ideia aqui é que, de acordo com o que eu passei para vocês lá nos grupos e no canal do Telegram, você tenha uma certa familiaridade visual com o gráfico, tá? A princípio, você não precisa entender, compreender a ideia do que eu passei lá para vocês, e a ideia desse vídeo é pelo menos você tornar-se familiar ao gráfico e ele a você também, tá? Mas eu vou explicar algumas coisas bem básicas e a gente vai aprofundar no grupo, tá bom? Então a gente vai começar bem do básico e seguindo, evoluindo conforme vocês forem mandando as dúvidas, interagindo, tá bom? Vamos lá. Esse gráfico, os gráficos representam movimentações, certo? O que são essas figuras aqui no gráfico? Você vê aqui objetos, figuras verdes e vermelhas. Essas figuras, elas são chamadas de candles ou candlestick. Candles significa vela em inglês. São, pela aparência similar, chamados de candle. Ou, todos nós aqui chamamos no Brasil de velas. Tá? Então essas são velas. Esses são candles, são sinônimos. Existem candles verdes e vermelhos de diversos tamanhos, algumas formas, como você pode ver. O que é que eles representam? Esses candles representam movimentação. Eles são formados porque está ocorrendo uma movimentação de valorização ou desvalorização, de compra ou de venda. Os candles verdes, eles são candles de compra ou valorização. Os candles e velas vermelhas, desvalorização ou de venda, de qualquer que seja coisa. Esse gráfico poderia ser muito bem a representação da oscilação, da movimentação do preço de um aparelho telefônico, por exemplo. Mas antes disso, eu quero te mostrar a anatomia do candle, como ele se forma, como ele começa, onde termina. Bom, aqui tem uma imagem representativa. Essa imagem aqui representa então os candles de alta, compra e de baixa vermelhos. Todo candle ele é formado por abertura, por fechamento, pela máxima e pelo corpo. Como assim abertura e fechamento? Porque tem que ter um começo, tem um fim e ter um fim, certo? Imagine que você esteja comparando a oscilação do preço de um aparelho telefônico, como eu dizia. Esse aparelho telefônico, ele supõe que ele comece a ser vendido nessa faixa de preço aqui. Tá? Suponha que sejam R$ 1.000. R$ 1.000. Ele começou a ficar famoso, ele começou a vender bastante, então tinha muita demanda para esse celular, ou seja, tinha muita gente interessada em comprar. Gravem essas palavras de demanda, oferta, que lá na frente a gente vai usar bastante. Então há muita demanda para esse celular, muita gente querendo comprar. Então o que acontece? Muita gente querendo comprar e tem menos produtos no mercado. O que acontece? Eleva o preço, ele aumenta. Então esse preço que antes aqui era R$ 1.000, agora ele está custando R$ 1.500 nessa faixa de preço aqui. Então o que aconteceu com o preço desse celular? Ele aumentou, ele subiu, certo? Pronto. E aí vendeu muito, ficou famoso e aí começou a cair, porque muita gente já tinha e tinha mais produtos, porque viram que estavam vendendo bastante, desistiram de comprar, de produzir, porque já havia muita gente com esse celular e poucas pessoas interessadas. Para vender esse telefone, o que as empresas fazem? Baixam o preço, certo? Então o preço ele caiu aqui para R$ 1.300, por exemplo. Então essa oscilação do preço desse telefone, ela poderia muito bem ser representada por esse gráfico que você está vendo. Ele teve uma alta do preço e depois teve uma baixa. E por enquanto ele estagna, ou depois ele pode aumentar, ele pode diminuir. Mas essa movimentação de qualquer que seja o produto, o ativo, guarde essa palavra, ela é para representar essa oscilação, os candles eles são apresentados no gráfico. Então o candle tem um começo, ou seja, a sua abertura, ele tem
um ponto máximo, no caso do exemplo que eu dei, foi R$ 1.500, o mínimo foi R$ 1.000, então a mínima dele é 1.000, a máxima é 1.500. E no meio disso tudo, essas oscilações que ocorreram são chamadas de corpo, isso numa vela. Como é que essa oscilação seria representada no gráfico? Seria representada basicamente dessa forma. O preço, um candle de compra, um de alta, obviamente ele parte de um ponto menor, certo? Então ele nasce nessa região de R$ 1.000 e ele vai crescendo até 1.500. Nesse sentido, aqui você tem a mínima do candle e aqui você tem a máxima do candle, representando o valor mínimo e máximo que esse celular chegou. Começou a ser vendido e o máximo que ele chegou. Só que lembra que quando chegou na máxima lá 1.500, esse preço baixou para 1.300? Veja aqui embaixo, ó, 1.000, 1.500, 1.300. Lembra disso? Como é que isso funcionaria no gráfico? Para representar que houve essa oscilação. Dessa forma, olha só, novamente, começa com R$ 1.000, chegou a 1.500, e o candle, para representar que baixou, ele diminui para 1.300. Para demonstrar que, embora hoje ele esteja em 1.300, mas ele já chegou a 1.500, o candle deixa um símbolo chamado de pavio. Então, esse pavio aqui representa que em algum momento da história, esse candle, esse celular, essa ação da bolsa, qualquer que seja o ativo, ação da Magazine Luiza, Americanas, Bradesco, qualquer coisa, chegou a esse patamar de preço, embora hoje ele esteja aqui. Então, esse candle de alta, ele nasceu aqui, chegou até a máxima de 1.500 e fechou em 1.300. Vamos para aquela imagem. Então, todo candle, isso aqui eu desenho para vocês lá, todo candle, então, tem a sua abertura, no caso de compra. Abriu aqui, chegou até a máxima, diminuiu o preço, desvalorizou e fechou até aqui. Suponha que quando ele abriu, R$ 1.000, ele, ao invés de subir, ele foi para 800. Então, aqui o gráfico deixa um pavio também na mínima, representando que ele abriu em 1.000, chegou a 800, foi até 1.500 e fechou hoje o preço em 1.300. Isso é um candle. Representa a oscilação do preço de qualquer que seja coisa. Ou produto, um serviço, um ativo. Estou explicando dessa forma só para que você entenda, tá bom? Depois a gente vai elaborar um pouquinho melhor esses conceitos. Agora imagine o oposto. Ao invés de valorizar, ele só desvaloriza. Então, ele abre aqui, anotem aqui, olha, esse ativo, ele abre nessa região, 1.500, ele tem uma queda brusca, ninguém quer comprar esse aparelho. Ele vai logo para R$ 500. E aí depois conseguiram elaborar melhor a propaganda, o marketing, ele chegou então a 700. Fechou aqui. Então, esse candle de venda representa o seguinte, olha, ele abriu em algum ponto, chegou até algum valor maior, foi lá para baixo e fechou um pouco acima. Veja isso na prática. Aqui são candles, olha, um candle de compra e nasce em alguma região e valoriza. Olha só, esse candle aqui, ele nasceu nessa região e está valorizando, certo? E aí, só que nesse momento, ele está tentando valorizar, e você vê a movimentação dele, ó, deixando o pavio. Ele chegou na máxima, está descendo, está tentando alcançar uma máxima maior, só que há uma desvalorização. Aparentemente, ele vai fechar vermelho, de baixa. Olhe a movimentação dele enquanto eu falo. Então, todos esses candles, eles estão representando movimentos, movimento do preço, de oscilações positivas ou oscilações negativas, de desvalorização. Oferta e demanda. Olha só, ele está desvalorizando nesse momento. Cada um desses candles, eles têm um tempo de duração. Nesse caso,
Cada candle dura, desde o seu início ao seu fim, 2 minutos. Veja então como ele está se desenvolvendo. Cada um desses candles tem 2 minutos de duração. Esse que vocês estão vendo, faltam 40 segundos para terminar. Então, assim eles se movimentam, tá? Eu quero que vocês, então, entendam que, com o material que eu passei, vocês abram o gráfico e comecem a identificar alguns padrões. Porque vocês veem que tem abertura, mínima, máxima, tem pavio, mas existem candles muito parecidos. Veja só, esse candle aqui não é parecido com esse? Que é parecido de certa forma com esse e com esse? Então, o gráfico, embora para muitos possa parecer confuso, há certos padrões, há certas movimentações que são familiares e similares em todo tempo e a todo tempo. E com base nessas familiaridades, olha outro candle começando, nós conseguimos fazer análises e fazer as operações. Isso aqui então foi bem básico, bem iniciante mesmo, mas para você já criar uma familiaridade visual, você precisa pelo menos olhar para o gráfico e saber o que é um candle, como ele se forma, o que é um pavio, reconhecer aqueles padrões que eu passei para vocês, conseguir identificar, são só 3 ou 4, aqueles são os principais, para que você treine seus olhos, para quando você abrir o gráfico, você perceba. Eu quero que você então comente todas as suas dúvidas, seja lá no grupo, seja no Telegram, no WhatsApp, ou aqui embaixo, todas as dúvidas, todas as suas observações, para mostrar que realmente vocês estão comprometidos com os nossos estudos, tá? Eu estou começando do básico e a gente vai seguindo, mas para seguir, para continuarmos, eu preciso então do empenho de vocês também. O empenho é participação, interação, tirar dúvidas, mostrar que de fato vocês estão querendo desenvolver, tá bom? Então, a princípio é isso, acompanhe, eu vou fazer outros vídeos bem dando sequência aos nossos conteúdos que fazemos nas lives, mas esse especificamente foi mais para esclarecer um pouco do que eu já passei para vocês, né, no primeiro momento, e para dar essa familiaridade, tá bom? Então estou aqui, qualquer coisa pode ficar à vontade e eu aguardo vocês. Vamos ver aquele candle antes? Olha, desvalorizando.